Bom, servidor, então agora tu deve estar querendo saber. Deve estar te perguntando, John, mas e aí? É vantagem ou não é vantagem eu contratar um regime de previdência complementar? Bom, servidor, dessa vez tu vai ficar um pouco frustrado comigo. A minha resposta vai ser um pouco frustrante para ti, porque vai ser um belo, em alto e bom som, depende. Porque isso vai depender de quanto tempo de serviço tu tem, vai depender do valor da tua remuneração, vai depender do teu empregador, vai depender de N fatores que só tu fazendo as simulações por ti é que tu vai descobrir se ele é benéfico ou não. Mas o mais importante, servidor, é realmente tu conhecer essa possibilidade. Muita gente desconhece o regime de previdência complementar, daqui a pouco só ouviu falar, mas nunca foi atrás para entender. O importante é tu conhecer, é tu saber que existe essa possibilidade, e aí é mais uma forma que tu pode analisar daqui a pouco para tu obter uma rentabilidade melhor. O máximo que eu posso fazer é trazer algumas histórias aqui, algumas dicas, né? Algumas peculiaridades aí mais específicas dos porquês que eu acho benefício ou não contratar aí um plano de previdência complementar. Vamos dar umas dicas aqui então. Essas previdências complementares aí, como eu já citei antes, essas que tem muitas vezes não, se eu estou dizendo previdência complementar é porque elas têm essa contrapartida do empregador. E essas, na maioria das vezes, por ter essa contrapartida do empregador, ele precisa garantir uma continuidade da tua contribuição. Então o que eles fazem? Eles vinculam o desconto dessa previdência diretamente no teu contra-cheque. Então tu vai conversar com a instituição lá que está fornecendo essa previdência complementar e tu vai preencher lá que tu quer descontar tantos por cento por mês dessa previdência. Então ela vai sair do teu contra-cheque ou aí da tua remuneração, né, diretamente, assim como a previdência comum que tu já paga, a previdência complementar vai ser mais um percentual que vai sair diretamente. Então tu não tem ingerência sobre essa parcela. Daqui a pouco tu não poder usar essa parcela para alguma outra coisa pode ser uma desvantagem, mas como eu sempre digo, se tu tem uma gestão financeira otimizada e segura, tu vai ter uma reserva de emergência e, em princípio, tu não vai precisar desse valor que tu já colocou no teu orçamento como descontado direto em folha e tu não vai ter acesso a esse valor. Outra situação bem complicada é, muitas vezes, a falta de opcionalidade lá no resgate. Às vezes a gente contribui aí para um regime de previdência complementar anos aí, 15, 20, 25, 30 anos e chega lá no final e a gente ainda não pode, por exemplo, sacar todo o valor. Por exemplo, nada de bom e ruim, nem querendo falar mal ou bem dessa empresa, mas aqui dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul, o nosso regime de previdência complementar é o RS Prev. E pelas especificações que eu estava olhando na cartilha ali, lá no final, na época do resgate, a gente não pode resgatar esse valor em menos de 180 meses. Ou seja, depois que a gente contribuiu uma vida inteira, a gente vai receber esse valor parceladinho, entende? Ele vai complementar o teu salário. Daqui a pouco, a pessoa realmente, quando chega no final lá do tempo de serviço, essa pessoa ela quer realizar um sonho, ela quer ter um investimento aí, daqui a pouco não é a renda mensal que importa para ela. É o montante, daqui a pouco ela quer fazer uma viagem dos sonhos que ela nunca conseguiu fazer durante a vida e ela quer o valor todo. Essa falta de opcionalidade realmente pode ser um empecilho aí pra gente, beleza? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é a tabela regressiva do imposto de renda que vai incidir sobre os planos de previdência privada e complementar. Esse aqui ele é uma faca de dois gumes, pessoal. A gente precisa ter muito cuidado. Porque essa tabela regressiva ela não é a mesma dos investimentos lá da renda fixa. Ela é uma tabela mais ampla. Como assim mais ampla, John? Por exemplo, pode ser extremamente negativo se tu, sem pensar, sem se planejar, sem conversar aí com as pessoas que precisam, sem assistir os vídeos do canal Grana Sob Controle, tu resolver fazer um regime de previdência complementar aí e ficar com ele por 1 ano e meio ou 2 anos. Se tu precisar desse dinheiro, for lá conversar com eles e quiser resgatar realmente esse dinheiro em 2 anos ou menos,
o imposto de renda que vai incidir sobre o teu valor ali acumulado, se for PGBL sobre todo o valor, se for VGBL só sobre o rendimento, é de 35%. É um valor de imposto de renda altíssimo, pessoal. Então, sempre pensem muito bem antes de entrarem num regime de previdência complementar, beleza? Se tu tá entrando para fazer uma reserva de emergência, não. Só entra, fica aqui a dica do John do Grana, só entra no regime de previdência complementar quando tu já tem uma reserva de emergência em dia. Tu não pode querer sacar o dinheiro lá do plano de previdência complementar para tu te socorrer numa eventual emergência. Beleza, servidor? Pode ser muito prejudicial. Por outro lado, ela é uma faca de dois gumes. Se tu cumprir tudo direitinho até o final, o imposto de renda lá no final é de apenas 10%. É um dos menores impostos de renda que tem no Brasil. Por quê? Porque ela é para complementar realmente o valor da aposentadoria. E é um investimento de longuíssimo prazo, aí 15, 20, 25, 30 anos. Claro que a tabela é regressiva, né? Mas acima de 20 anos de contribuição é 10% o valor do imposto de renda. O valor do imposto de renda top, menor do que os de renda fixa, que vai ficar em 15 aí para o longo prazo. Beleza, servidor? Por fim, agora, vale lembrar, servidor, que a gente não pode deixar de observar uma coisa muito importante, que eu já fiz um vídeo nesse canal, que são as taxas, servidor. Dentro dos planos de previdência complementar existem duas taxas que podem ser cobradas. A taxa de carregamento e a taxa de administração. Elas devem ser colocadas na ponta do lápis ou na ponta da planilha aí do teu computador e verificar quanto de rendimento elas vão te tirar. Não só no ano, mas pensem no longo prazo. Tentem fazer uma simulação aí no longo prazo sem essas taxas, para vocês verem o potencial de rentabilização que essas taxas comem. Então, só vão contratar o regime de previdência complementar quando as taxas de mercado estiverem bem baixas. Beleza, servidor? Essa fica uma dica aí extremamente importante que vai impactar diretamente no crescimento do teu patrimônio aí no longo do tempo. Beleza? Bom, agora eu vou só dar uma de Nostradamus aqui e descobrir o que tu tá pensando aí, que tu pode estar te perguntando. Vamos lá, primeira coisa. John, eu posso contribuir para um regime de previdência complementar, mesmo ganhando menos do que o teto do regime geral de previdência social? E a resposta é sim, pode. O que acontece é que muitas vezes, quando tu vai fazer parte de um regime de previdência complementar em que tu ganha menos do que o teto do regime geral de previdência social, normalmente ele migra aí para a nomenclatura do regime de previdência privada. Então, normalmente não vai haver aquela contrapartida do teu empregador, que se tu bota 100, ele bota mais 100. Não vai ter isso. Provavelmente só o teu 100 vão ficar ali acumulando para tu conseguir uma aposentadoria. E se for esse o caso, realmente eu não indico, porque a rentabilização desse valor ele pode não ser suficiente aí. Existem outros investimentos de renda fixa e renda variável aí fora dos regimes de previdência privada que podem te dar um retorno muito maior. John, e se eu fizer outro concurso e passar para um outro concurso aí de um outro município, de um outro estado da União e mudar meu cargo e mudar o meu regime de previdência? Eu perco o que eu contribuí? Como é que eu faço? Super tranquilo, servidor. Basta tu solicitar uma portabilidade do teu saldo daquele regime de previdência para o outro regime de previdência complementar. Super tranquilo. A portabilidade precisa ser gratuita e ela realmente é simples e fácil de realizar. Beleza? John, e se eu por algum motivo me exonerar ou eu for demitido? Como é que eu faço? Bom, jovem gafanhoto, daí nesse caso é a mesma resposta da pessoa lá que ganha menos do que o regime geral de previdência social. Tu pode seguir pagando sozinho, tu não vai ter a contraprestação aí do teu empregador e eu realmente não recomendo. Espero que aguarde o período para resgatar o dinheiro que tu tem. Mas tu siga fazendo investimentos em outros produtos financeiros que vão te dar uma rentabilidade melhor. Por hoje é só isso. Eu espero ter contemplado tudo sobre previdência complementar e previdência privada.
Uma dica que eu sempre dou aqui, lembrem-se de ler sempre as letras miúdas de tudo que tu for realizar financeiramente. Verifica, bota na ponta do lápis, na ponta da planilha, na ponta do simulador aí online, se é vantajoso tu investir num regime de previdência complementar ou se é mais vantajoso tu buscar investimentos, formar uma carteira de investimentos por fora aí que tu vai ter um pouquinho mais de liberdade, eventualmente tu vai ter um pouquinho mais de rentabilidade, apesar de no longo prazo talvez o imposto de renda ser um pouco diferente, mas às vezes vale a pena. Então tu precisa ficar de olho nisso. Além disso, aqui outra dica que eu dou mais geral é que assim, ó, servidor, quanto mais longe tu tiver do teto da previdência, do teto do regime geral da previdência social para cima, no caso, se tu ganha 9, se tu ganha 10, 12, 15, 20, quanto mais para cima tu tiver, mais recomendado é que tu faça a tua inscrição no regime de previdência complementar. Claro, somente se houver essa contrapartida do teu empregador. E um detalhe que tu precisa ficar ligado é que normalmente essas contrapartidas do empregador ela tem um limite. Verifica o limite para tu não achar que daqui a pouco tu tá contribuindo aí com 12% e teu empregador tá dando mais 12%. Normalmente o limite do empregador para contrapartida gira em torno aí dos 8%. Acho que aqui no RS-Prev é 8,5% o máximo que o empregador dá de contrapartida. Então naquele meu exemplo lá, só para a gente resgatar, eu ganho 2 mil a mais que o regime de previdência, eu teria que dar 100, o empregador dá 100. Se eu desse 200, 10%, o empregador, se fosse o caso o RS-Prev aqui, né, o estado do Rio Grande do Sul, ele não daria 200, ele daria no máximo 160, que é 8,5%, daí um pouquinho mais, né? Nesse meu exemplo, 8%. Beleza? Fica ligado nisso. Sempre leiam as letras miúdas do contrato, pessoal. Show? Galera, por hoje é isso. Esse vídeo ficou bem grande, mas eu precisava explicar para ti, servidor, as minúcias aí do regime de previdência, explicar um pouco da história, explicar o porquê que ele é da forma que é, pra gente conseguir fazer uma discussão mais cabeça, no mais alto nível aí, não ficar só falando mal das reformas de previdência, às vezes são necessárias, apesar que as últimas que foram feitas existem muitas críticas, mas a gente precisa estar ligado nesse tema aí. Então, é isso. Eu pretendi trazer para ti aqui mais uma opção de investimento. Tu precisa pensar no futuro, qual é o teu objetivo, se tu vai querer resgatar agora, se tu vai querer, no momento do teu resgate, tu vai querer todo o valor, ou tu vai querer ele para complementar realmente o valor da tua aposentadoria, se tu vai querer ficar no serviço público até a aposentadoria ou não, beleza? Tudo isso tem que pensar antes de contratar um regime de previdência, show? E eu busquei trazer essas informações aí o mais completa possível para ti. Minúcias, detalhes, questões mais técnicas, deixa aqui nos comentários do vídeo ou me chama lá no @grana sob controle oficial no Instagram.